Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Hoje a mesa de vocês está um samba do crioulo doido aqui pra mim, porque pularam muitas cartas, né? Aliás, estou deixando todos os oráculos que eu estou usando no dia de hoje aqui embaixo na descrição, graças à sugestão de uma das projetoras aqui, ai, borboletinha. E então, se você é borboleta curiosa, quer saber todos os oráculos que eu tô usando, tá aqui embaixo na descrição, tá? Mas eu achei muito interessante porque hoje, assim, nossa, o negócio tá muito feminino pro nosso lado. Muito mesmo, né? E foi muito interessante porque, assim, desde a primeira leitura hoje, eu fiquei. O meu mental ficou indo e vindo, sabe? Quase como se eu tivesse, assim, numa coisa muito. Entra no ego, sai do ego, entra no ego, sai do ego, questiona, não questiona. Sabe, uma coisa assim, né? Questionando até, no caso da primeira leitura que eu fiz, até tipo, nossa, será que era isso mesmo, né? E aí eu fiquei, eita, né? Mas aí eu entendi a mensagem. Eu entendi que hoje eu estou numa vibe diferente, né? Eu não estou na vibe, por exemplo, que eu estava na semana passada falando de poder e tal. Faz uns dias que eu estou sentindo muito forte em mim a energia da Mãe Maria, a energia de Jesus. E a gente também tá próximo, né, da Páscoa, estamos vivendo um eclipse e tal. Mas eu tô sentindo muito forte essa energia de amor incondicional dentro de mim, né? E eu sinto que é por isso que eu tô me sentindo diferente hoje. E sabe o que é interessante? Às vezes a gente acha que a nossa conexão com a espiritualidade ou a nossa conexão com a abundância na nossa vida tem que ser sempre expansiva. E não é bem assim, né? A gente estar conectada com abundância, com fartura, com prosperidade na nossa vida, tem dias que a gente vai estar bem de boa, sabe? Que a gente vai estar só vivendo ali, né? E esse só vivendo ali tem muito a ver com a sua leitura, viu, borboleta, hoje, com as cartas que saíram aqui. Então, eu que sou uma pessoa expansiva, hoje não estou muito expansiva, estou mais mamãezinha. Mas não faz com que eu não esteja em um dia abundante, entendeu? Fica aí a lição, beijos, até a próxima leitura. Aliás, falar um negócio pra vocês. Eu, na semana passada, quando eu terminei, né, de fazer as tiragens, eu, eu senti. Veio uma mensagem no campo depois que eu senti que era para as projetoras, eu vou te falar. Semana passada a gente falou bastante de paciência, né? E aí estava eu lendo um livro que falou o seguinte pra mim: você só precisa de paciência quando você não acredita o suficiente no flow do que você está vivendo. A chinela estralou, não é mesmo, minha borboleta? Então, começamos a leitura assim, falando sobre paciência, falando sobre essa questão de será que a gente realmente precisa nutrir paciência na nossa vida ou fé, né? Bom, e aí a gente vai para a primeira carta, né? Immerse yourself. Então, essa carta aqui está convidando algumas projetoras a mergulhar em um conhecimento novo, uma sabedoria nova, uma paixão nova, em um treinamento, em alguma coisa nova. Que talvez você já sinta que você precisa entrar nessa área nova, fazer essa coisa nova, ou você, tipo, tá evitando por algum motivo, né? Sabe aquela coisa assim? O universo tá te convidando para se aprofundar em um tema novo, borboleta. Seja se for um hobby, como eu disse, mas aqui tá muito falando de aprendizado, de treinamento, de paixões, né? O que que você aí, o que que a vida tá falando, viu? Olha, estuda isso daí, se aprofunda nisso, olha para essa outra coisa, né?
o que a vida tá falando para você nesse sentido. Então, borboletas estudantes, né, borboletas que estão criando novos produtos com algo diferente do que você é, faz, ou diferente do que você acha que tem propriedade, é para você. Se aprofunde nisso, porque isso vai te levar num lugar que você precisa levar, tá? Tem uma geometria sagrada por trás disso. E aí eu vou mostrar as cartas que saíram e eu vou falar o que caiu aqui no meu campo, tá bom? Porque você vai ver que caiu 1 zilhão de cartas aqui pra mim. Eu que lute pra interpretar tudo isso, né? Então, ó, The Mystic Rose, Plant Yourself Here, The Rose of Venus, Open, Codes of the Seeds, Release the Petals, Healing is Happening, The Wastelands. Tem mais carta, mas eu vou parar por aqui porque já foi uma galera e eu quero interpretar esse conjunto aqui pra você, tá? Borboleta. Bom, eu sinto que a gente começa aqui esse bloquinho de interpretações trazendo esse outro tema, né? Eu falei já sobre a questão da paciência, sobre a questão de um novo campo, e agora eu sinto que eu trago uma grande mensagem para você, que traz muito essa questão de compaixão, sabe? De humanidade, de aterramento. Não é à toa que eu tô sentindo muito a vibe de Maria aqui na leitura, nos últimos dias. Primeiro, eu falo com algumas borboletas que estão machucadas por algum motivo, que estão precisando perdoar, que estão achando que perdoaram alguma coisa, mas não perdoaram, que estão evitando olhar para as próprias emoções. Estou falando com borboletas que precisam ser mais gentis consigo mesma e trabalharem o amor incondicional para com o outro. Porque uma coisa que eu trago muito assim nessa questão de manifestação, do meu trabalho com manifestação, é que sempre que a gente puder, é bom a gente evitar, por exemplo, pessoas que baixam a nossa vibração, situações que baixam a nossa vibração e tal. Só que tem coisas que baixam a nossa vibração que precisam ser olhadas porque elas estão cavando feridas profundas na gente que a gente precisa curar. Não é simplesmente aquela pessoa do trabalho que falou uma abobrinha e aí você vai evitar o convívio com essa pessoa. Eu tô falando aqui de feridas que estão vindo lá de trás em você de alguma forma. E tá te machucando ainda, mesmo que você não perceba. Então não é simplesmente uma situação e uma pessoa de evitar a convivência. Eu sinto que aqui é você parar de fugir de alguma emoção que precisa ser olhada, sabe? De algo nesse sentido. A vida tá te oferecendo uma oportunidade muito grande de harmonia, de alinhamento, de fluxo, né? Só que você precisa primeiro, né? Em paralelo, né? Porque eu sinto que a vida acontece em paralelo. A gente não faz uma coisa depois outra, né? No geral. A nossa vida, por exemplo, amorosa, ao mesmo tempo acontece com a vida financeira, né? Eu não tô falando de foco, eu tô falando que a vida acontece, as diferentes áreas da nossa vida acontecem simultaneamente. Então, olha para isso que eu tô falando do emocional. O que na sua vida você ainda tá evitando, tá meio que fugindo, tipo, eu não vou lidar com isso agora, né? Porque tem algo importante ali para você olhar. Outro ponto, a vida está te oferecendo alinhamento e tá te oferecendo harmonia, sabe? Relações certas para você. E eu não falo só de relações amorosas, tá? Veja aqui relações como algo mais amplo. Mas para que isso aconteça em paralelo, você tem que dar uma olhadinha nisso aqui que eu tô falando e
aterrar um pouco mais a sua energia. Tem borboleta projetora aqui que está vivendo muito no espiritual ou evitando viver algumas coisas terrenas, né? Ou tá muito no mental, não é só no espiritual. Às vezes a gente fala assim, precisa aterrar, né? Precisa aterrar. E a gente conecta o aterrar com tipo, porque eu tô vivendo muito a espiritualidade, não sei o quê. Mas eu sinto que também pode ser sobre a gente viver muito no mental, sabe? O que que vai ser, o que que não vai ser, e fazer e não fazer. Sabe aquela cabeça cheia de pensamento? A vida tá te convidando para aterrar, sabe? Volta um pouquinho, põe o pé no chão, vai cozinhar, vai lavar uma louça, vai fazer um negócio, porque tem borboleta muito no mental ou muito na espiritualidade. Porque no caso da espiritualidade é gostosinho, né? A gente ficar nessa parte, eu adoro e tal. Mas no caso do mental, já tá sugando a gente, Jesus, né? Então, são duas formas de fuga da mente que nos desconectam às vezes do que a gente precisa olhar aqui na Terra. E manifestação também está totalmente conectada com a Terra e a energia. Da gente olhar o que está na nossa frente nesse exato momento, né? A Terra traz por agora, né? Vai fazer uma coisa no seu presente ali que te tira um pouquinho do mental ou da preocupação, tem que ser desse jeito, tem que ser do outro, assim, assado, né, minha borboleta? Então, assim, não é à toa que a vida tá te pedindo para aterrar e falando assim, olha, tem muito equilíbrio disponível para você, desde que você aterre. E não é à toa que a carta está relacionada com Vênus, porque Vênus é prazer, né? Então, o que te dá prazer? Tem borboleta projetora aqui que tá muito. Nossa senhora, eu tô falando isso agora e levando a chinelada, tá? Só para você saber que não é só com você. Tem borboleta aqui que tá trabalho, 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 trabalho. Vou fazer mais isso, vou fazer aquilo, vou inventar isso, vou inventar aquilo. Mas a gente precisa olhar para o nosso prazer. A prosperidade e a abundância da projetora está diretamente relacionada ao nível de prazer que ela tem. Se é uma projetora cansada, ela não vai ter o sucesso que ela quer, né? Então, minha borboleta, pense nisso. Aterrar é você se conectar com o que te dá prazer. E não é só um filme no Netflix que vai resolver. Você precisa levar o prazer mais a sério na sua vida, tá, minha borboleta? Continuando, né? Não sei se tem relação com o que eu acabei de falar, mas eu sinto que eu também tô entrando um pouquinho no campo novo, tá? Se você é uma borboleta que deixa eu pensar aqui. Tá plantando, querendo colocar algo novo aí no mundo. Peraí, deixa eu refletir aqui. Tá, entendi. Bom, primeiro, a carta do Open, né, do se abrir, ela reforça o que eu falei sobre a confiança, né, sobre a confiança e a paciência, na verdade. Eu sinto que ela veio como uma confirmação da energia que eu já estava sentindo, né? Ela fala assim: confia na vida, diga sim para os insights que você está recebendo. E aí que eu dei uma pausinha para interpretar melhor para você. Por quê? Tem borboletas aqui recebendo insights, entrando em campos novos, plantando novas sementes. E primeiro de tudo, você precisa confiar no que vai sair dessas sementes, porque tem borboleta que não está confiando na própria capacidade ou na possibilidade de isso dar certo e virar alguma coisa frutífera, sabe? Que vai dar resultado. Mas as cartas falam que nós somos, todos nós aqui somos sementes, né? Sementes de luz. E tudo o que a gente tem dentro da gente
tem a capacidade de dar um resultado incrível na nossa vida. Cada uma de nós somos sementes únicas que vão gerar frutos únicos, né? Isso aqui até me remeteu à nossa primeira leitura desse canal, né? Das projetoras, falando sobre a gente pavimentar um novo caminho, né? Só que eu sinto que tem aqui uma certa preocupação de dou ou não dou o próximo passo, né? Expando ou não expando aqui, sigo adiante ou não. E aqui tá falando que sim, inclusive para algumas borboletas envolve um processo de morte e renascimento, de mudança de cenário, de você se reestruturando. Né? Para isso você precisa soltar coisas aí que já não estão mais alinhadas com você, tá bom, minha borboleta? Mas o recado é um passo de cada vez. Tem borboleta com pressa aqui. Tem borboleta querendo abraçar o mundo de uma vez só. E lembra que a gente é projetora. Por mais que a gente tenha vários centros motores definidos, a gente não deixa de ser projetora. E eu vejo muito esse condicionamento em algumas projetoras, sabe? Sabe assim, eu tenho um pouquinho mais de energia do que os outros, então eu consigo fazer mais. Em teoria, sim. E na prática, um pouquinho sim. Mas você não deixa de ser projetora, né? Toma muito cuidado com a energia, essa coisa de querer abraçar o mundo, né? Porque essa energia da semente é sobre um passo de cada vez. E é sobre honrar o tempo de cada semente, de cada coisinha que você está colocando no mundo. Você é uma grande semente, que tem várias sementinhas dentro, né? Então, assim, cada sementinha que você solta, né? Tem um tempo de vida, tem um propósito, tem um tempo de maturação, né? E cada tempo desse vai se juntar para formar o seu todo no final dessa vida, né? Para a sua grande a florzona que você é, né? Então, borboleta, um passo de cada vez. O recado aqui é baby steps em algumas coisas da sua vida, tá? Porque vai dar resultado, mas eles precisam de respeito para com a sua energia. Não é nem assim, pausa, foco, não é disso que eu tô falando, não. É respeito de energia mesmo, tá? E aí a gente segue adiante falando sobre transformação, sobre morte e renascimento, algo que eu já comecei a falar minutos atrás, mas que talvez esteja conectado com essa conversa da semente, de você confiar um pouco mais na vida, mas também talvez de você ser uma borboleta que tá começando uma nova jornada, começando um novo ciclo em alguma área da sua vida, algo nesse sentido, tá? Segue adiante porque tem coisa para mudar. E uma coisa que o universo está pedindo para te dizer é, de novo, confie no processo de morte e renascimento. A gente falou da energia da torre, né, semana passada, agora que eu lembrei aqui. E uma das frases mais importantes é: você não está quebrada. Você não tá fazendo errado, né? Quando o universo traz as chineladinhas, fala, vai devagar, confia, não sei o que. Não é tipo assim, você tá fazendo tudo errado, você tá quebrada, você não funciona. Esse jeito que você tá fazendo não funciona, então muda, porque. Não, calma, sabe? João Kleber, para. O recado é: enquanto você tá vivendo essas transformações de mudança de caminho, coisas novas que entraram na sua vida, você tá passando por um processo de cura que tá muito conectado com a sua linha materna, tá? Aqui saiu até a carta da linha ancestral materna, né? Você tá curando muitas mulheres para trás. E às vezes isso pega um pouco, sabe? Semana passada eu tava até conversando com uma amiga sobre algo que aconteceu, que eu senti um ataque energético chegando em mim através de um sentimento de comparação muito grande, né? E na hora eu senti uma cólica, na hora. Depois, assim que eu tomei consciência do que era, né? Foi muito rápido. Veio o pensamento, a cólica já veio, em seguida eu já entendi. Falei, epa,
Sabe, eu não vou bloquear meus sentimentos, porque a gente precisa senti-los, né? Eles servem pra isso. Mas eu não quero ser a pessoa que vai ficar ruminando isso, sentindo isso, porque eu sei que não faz parte de mim. E na hora eu senti que se tratava uma cura do feminino por conta da minha cólica. E eu nunca tinha sentido antes. Faz tempo que sim, eu falo sobre o tema de comparação, eu trabalho isso na minha vida. Eu sinto que nos últimos talvez 2 anos, né, eu tenha lidado muito com essa coisa, assim, né? Não é à toa que eu tô me conectando com tantas mulheres maravilhosas nos últimos tempos. Mas antes, quando a dor do feminino chegava, seja na minha ancestralidade ou na minha conexão com outras mulheres, eu não tinha tanta consciência assim de que era sobre isso. O, o meu o meu mental vinha e falava depois, aí, ó, uma dor do feminino. Mas agora tá no meu corpo. Então pode ser que você esteja sentindo coisas também relacionadas a isso. E a gente precisa confiar no processo, porque estamos sim conscientes cada vez mais? Estamos. Mas ainda assim estamos passando processos de cura grande. E esses dois estão caminhando juntos, né? Então, assim, vai fazendo as coisas, né? Vai curando aqui, segue adiante, cura aqui, segue adiante, tá? E não é aquela coisa, você vai ficar na cura eternamente. Não. Mas novas camadas estão sendo acessadas, novas dores estão sendo acessadas. E eu sinto que também eu tô falando aqui sobre você estar ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo. Não é só sobre cura da linha ancestral materna. Você também, quando fala sobre isso, quando coloca isso no seu trabalho, quando divide, ou quando fala em voz alta sobre isso pra você, você também está ajudando outras pessoas a enxergarem o que elas precisam enxergar na vida delas para elas expandirem. Então você, minha borboleta, está sendo um canal para isso. Outra coisa, né? A carta do The Wastelands fala muito para você cuidar do seu jardim. Tem borboleta aqui que tá vendo a terra seca, sabe? Que não tá prosperando do jeito que gostaria. Que não tá tendo a abundância que gostaria na vida. Como se você até falasse, poxa, eu tô fazendo, eu tô isso e tal, eu tô buscando, mas eu ainda não estou prosperando o quanto eu gostaria de prosperar. E é porque você tá indo além do seu ritmo. Você não está cuidando do seu jardim. Você precisa olhar para isso. Você não está fazendo de menos, você está fazendo de mais, né? E aí a gente vem com o Templo da Rosa, a carta do Santo Graal, falando sobre essa coisa de você estar acessando o poder das Marias, né? E não foi à toa que eu tô sentindo tão forte a energia das Marias nos últimos dias em mim. Inclusive, né, eu acho que eu vou até contar num caos nos stories, porque eu senti que a energia dos lírios entrou pro meu campo, né? E ela tá muito conectada com a pureza, com a leveza. E essa carta ela fala assim que antes da gente ser qualquer coisa nessa vida, nós somos mulheres e a gente precisa se conectar com o nosso poder de mulher, independente do nosso tipo energético, independente de como é o nosso desenho, independente de como é o nosso mapa astral. Tudo isso ajuda demais e eu, né, sou fã de carteirinha de todas as ferramentas que a gente tem para acessar o nosso autoconhecimento. Mas o primeiro autoconhecimento que a gente deveria ter é sobre o nosso gênero, né? Essa leitura não é exclusivamente para mulheres, mas tenha consciência do seu gênero, porque essa é a primeira coisa que você precisa olhar para saber como você caminha na sua vida, né? Então, assim, se você se sente mulher, né? Porque a gente também não tá falando sobre ser cis, né? E só sobre quem nasceu homem, só sobre quem nasceu mulher se sente assim. Qual a energia que você se sente? Você se sente dentro de uma energia masculina, né? Mesmo que você tenha nascido num corpo feminino? Olha
para essa energia masculina e honre. O feminino a mesma coisa. E esse é o primeiro tipo energético que a gente tem que olhar, né? O gênero que a gente se identifica, né? E assim, essa é a maior cura que a gente pode ter. E falando aqui sobre ser mulher, né? Eu sinto que é muito sobre honrar os nossos ritmos, né? E eu nem tô falando, de novo, não tô falando de projetora, tô falando sobre ser mulher, no caso, né? Honre os seus ritmos, os seus ciclos. Só de você menstruar, né, você já sabe que seu corpo é diferente. Então, por que você ainda está tentando ser uma coisa só o mês inteiro, né? E para homens, né, para pessoas que se identificam muito com a energia masculina, foque, seja mais consistente na sua vida, né? Porque isso vai fazer você chegar onde você quer. Então, borboleta, a gente tem as duas energias dentro de nós, né? Independente de gênero. Mas a gente nasce dentro de uma identificação por um motivo também, né? E a gente precisa honrar isso antes de qualquer ferramenta de autoconhecimento. E não é à toa que o Santo Graal vem falando... aparece aqui na nossa leitura. O Santo Graal, ele aparece como a taça da Santa Ceia, né? E tem muitas histórias a respeito, né? Eu amo, inclusive, o Código da Vinci, que traz muito sobre o Santo Graal, né? E aí, borboleta, o recado dessa carta é o seguinte: o Santo Graal foi uma coisa que foi buscada, né, por tantas gerações, em tantos lugares, né? Acho que quando a gente fala da Guerra Santa, dos Cavaleiros Templários, eu tinha esquecido esse nome em outra leitura, porque saiu essa carta para outro tipo energético, né? Já teve tanta briga por causa disso e nunca acharam efetivamente o Santo Graal, né? O que as pessoas consideram como Santo Graal. E aí a carta fala, será porque, na verdade, a gente busca tanto uma coisa no externo, sendo que ela tá dentro da gente? Nós somos a nossa própria bússola e a gente fica, muitas vezes, agora eu vou fazer isso, agora isso daqui, agora nananã. Sendo que a primeira coisa que a gente tem que ouvir é que o nosso corpo tá falando, né? Então, assim, o que a gente busca lá fora, na verdade, tá aqui dentro, né? E não foi à toa, depois, borboleta, procure o significado espiritual de servo aí, porque ele tá aparecendo aqui na carta, e hoje de manhã eu tava indo pra academia, um cervo atravessou assim na frente do meu carro. E eu tava devagar e tal. Foi tão bonito, porque tipo, eu teria me desesperado em outro cenário. Mas eu vi ele passando, eu agradeci a Deus, a São Francisco de Assis, por eu estar devagar, por não estar vindo outro carro do outro lado. E ele subiu tranquilamente, eu senti muita paz naquilo. E eu falei, eita, tem alguma mensagem aí pra gente. E para fechar, a gente vem com The Briefing Rose e a carta A Criança Dentro de Nós. Então também, se você tem conexão com o número 22, borboleta, busque sobre esse número, porque pode ter algum recado para você. E essas duas cartas fecham a nossa leitura falando sobre a importância da gente cuidar das nossas emoções. E isso vale para todas nós, independente se nós temos plexo solar definido ou indefinido. E principalmente se a gente tem o plexo solar indefinido, porque tem uma tendência de estar evitando conflitos aí. Olha lá, eu falei isso no começo, né? Para quem tem plexo solar definido, né? Honre as suas emoções. Não se sinta mal por se sentir mal. Não se sinta mal por se sentir de alguma forma. Eu sinto que pode ter borboleta que está evitando sentimentos e pode ter borboleta que está se culpando por se sentir de determinado jeito com relação a determinada pessoa ou situação. E a gente veio para sentir, seja bom ou ruim. É diferente o sentimento falar sobre nós. Não existe isso.
né? A gente que dá tamanho para isso e faz com que o sentimento nos defina. Mas antes disso, os sentimentos vieram para ser sentidos, borboleta. Então, eu sinto que o recado ficou claro aqui. Não é à toa que as crianças não têm vergonha de chorar, né? Não é à toa que as crianças falam na lata o que elas estão sentindo sobre as frustrações delas, se jogam no chão. Depois de adulta, a gente não se joga mais no chão, né? Porque também é importante a gente ver algumas situações de uma forma adulta, mas eu sinto aqui que tá tendo algo assim, uma culpa ou algo sendo evitado, uma emoção sendo evitada que precisa ser olhada, né? Todas as nossas emoções, principalmente as de vibração mais baixa, estão aqui para nos mostrar algo importante. Nosso corpo é uma bússola. Viu, minha borboleta? Lembra bastante disso. E o mestre ascenso que está te guiando nos próximos dias é Serafis Bey, que inclusive fala de ascensão, minha borboleta. Então, olha, aqui é a energia do Egito, eu tô muito nessa vibe, então estamos juntas, não sou só eu. Serafis Bey é a energia da ascensão, de você se mover para dentro de quem realmente você é. E é muito interessante porque ele fala para você se elevar, mesmo que a escuridão apareça na sua vida, sabe? Para você sempre buscar formas de acessar a sua luz. Se tá difícil, peça ajuda, né? Mas se você já sabe o caminho, busque sempre o caminho que faz a sua luz brilhar. Não importa se esse caminho cause inveja, cause desagrado das outras pessoas. Inclusive, é muito interessante ter caído essa carta, porque ontem à noite, antes de dormir, eu estava lendo sobre essa questão da nossa luz, né? Se expandir, como a gente ainda tem receio da nossa luz se expandir. E muitas vezes a gente fala, eu não quero crescer por causa disso, ou a inveja e não sei o quê. Mas mesmo a inveja tem um propósito. A inveja ajuda as pessoas a quebrarem condicionamentos, porque elas começam a perceber que elas estão vendo outras pessoas terem uma vida que elas gostariam e que tem algo errado na vida delas que precisa ser olhado para que elas também possam acessar aquela abundância. Então veja como é importante a gente espalhar a nossa luz por aí. Independente se a nossa luz não atraia sempre boas energias, mas mesmo quem está se sentindo mal com a nossa luz, tem alguma coisa para se beneficiar. A gente está ajudando essa pessoa a acessar a luz dela também. Então, minha borboleta, fica aí essa reflexão, que Serafis Bey te abençoe, viu? E um prazer fazer a sua leitura, gratidão mais uma vez por mais essa semana, que Deus abençoe a sua semana. Se você quiser saber mais detalhes sobre o meu trabalho, sobre leituras individuais, deixo tudo aqui na descrição como sempre, viu? E acho que eu falei isso no começo, mas também os decks que eu usei estão aqui embaixo na descrição para você olhar e fuçar as fotinhos deles, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima!